dúvidas, Rory nos mostrou que um chupão vai para uma mordida mesmo. Harauardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje estou aqui para falar uma impressão geral de algumas cenas de destaque que são relevantes para eu abordar o que eu achei, como foi o que eu gostei, sobre o 7º e 8º episódio de Horimiya. Então, meus amores, não tem como, eu acho que Horimiya é o romance de todos os tempos, é o romance da atualidade, é o romance do ano. Eu posso dizer que com Horimiya, pelo menos, talvez no Haru Awards, já vai estar concorrendo para casal do ano e romance do ano e, se duvidar, anime do ano. Porque Horimiya consegue, talvez, esses 3 títulos, no mínimo, concorrendo. Mas, voltando ao foco aqui, você já percebe que para eu estar exaltando tanto é porque a obra é muito boa. Se você não sabe o que se trata Horimiya, veja o vídeo anterior que tem no canal, que deve estar numa playlist, ou você dá uma olhadinha nos vídeos mais recentes, ou talvez na descrição que eu devo ter colocado o link. Lá você vai saber sobre o que se trata esse romance. Mas, para todo caso, focando nos episódios mais recentes, eu acho que foi muito 10 a construção do casal Miyamura e Rory. Eu acho que foi o cúmino, assim, digamos que de uma relação da juventude. Por isso, eu arranco elogios, foi muito bem feito. A partir disso, só vai ser uma ceninha ou outra, creio eu, nessa primeira temporada, que é de destaque para eles, abordando mais o desenvolvimento. Mas a gente já vê que já foi um dos clímax por uma relação natural e normal tradicional. A gente vê na juventude como foi feito a cena do ato. Eu acho que eles arrasaram na forma como foi adaptada, a forma como foi feita foi muito peculiar, eu gostei, tem elogios. A partir disso, a gente destaca outras cenas desses episódios mais recentes, porque um dos aspectos de Horimiya são os demais casais a serem desenvolvidos. E a partir desse momento eu elogio, porque se eles continuarem fazendo isso nessa primeira temporada, eles vão captar praticamente a essência inteira do mangá, que por sinal irá concluir-se no mês de março. Então, a partir disso, eu acho que Horimiya vai conseguir fazer a adaptação completa nessa primeira temporada, mesmo rushando, cortando certas partes, que, mesmo cortadas, você tem um mangá, tem acesso, a essência tá no anime. A partir disso, eu acho que eles vão adaptar todos os possíveis casais já nessa primeira season. Pelo menos é o que eu acredito, ou no mínimo, pegar a essência e talvez fazer um final original, talvez com a essência do final do mangá, creio eu. Pra todo caso, nisso a gente vê que teve muito casal, teve 2 triângulos amorosos, que eu vou citar aqui, e a gente vê que, além disso, teve um casal muito fofo que foi protagonizado pela Reimi e pelo nosso querido Sengoku. A partir disso, não tem como, sem dúvidas, Horimiya é o anime de casais que a gente tanto se apaixona, um casal melhor que o outro, e como se não fosse tudo perfeito, ainda tivemos um pouco de desenrolar e desenvolvimento em volta do Miyamura do presente para o Miyamura do passado. Algo que foi muito belo, ao meu ver, por conta de que transmite uma emoção, me toca a parte do Miyamura, por conta de que o ódio, os problemas que ele tinha no período da Gakkou dele, transmite um pouco de pontos similares à vida que eu tive no passado. A partir desse momento é interessante porque realmente a questão do tempo é tudo. O Miyamura encontrou companheiros, eu encontrei companheiros, e por isso eu posso dizer que nós vamos encontrar o que necessitamos em algum momento. Por isso devemos ser pacientes, como ele mesmo disse para a sua versão do passado. Arranco elogios, porque nesse sonho é como se ele falasse para a sua versão do passado, para ser paciente, para ter calma, não é o fim do mundo, ele vai ter uma luz de esperança ainda, encontrando caminhos novos através de pessoas novas, que vão ser pessoas genuínas, que vão proporcionar um laço onde ele vai descobrir a juventude. É interessante porque, como eu disse, o Miyamura é uma reflexão da nossa realidade, eu diria. A obra de Horimiya é uma reflexão muito natural em alguns aspectos da nossa realidade. E eu posso dizer que com a nossa cultura é muito interessante ver um pouco do Miyamura, digamos, o seu desenrolar, porque em alguns aspectos eu também tive os mesmos sentimentos que ele transmitiu. Eu diria que a fala ali não é uma fala banal, é uma fala sobre o que o Miyamura do passado sentia, que ele não tinha sentido na vida, que ele odiava aquela época, que pra ele a morte era o melhor caminho. Não vou dizer que tá errado, mas não vou dizer que tá certo, porque é algo que você pensa de momento, porque você tá vivendo no inferno praticamente. É algo que muitos de nós já podemos ter tido situações similares, e a partir desse momento é interessante porque, como o Miyamura do presente falou, tudo vai passar. Você vai encontrar pessoas que vão ser muito boas para o seu futuro. E é interessante isso porque é uma questão de tempo e mostra que o ciclo vai mudar, vai se quebrar, vai se apagar, novos ciclos virão. E eu acho que isso é algo muito importante para a nossa realidade, que eu gosto de frisar.
Afinal, Horimiya é uma obra que pega muito para nossa realidade e nos transmite muitos valores. E a partir desse momento, eu posso te garantir que por mais que você possa estar passando por uma situação problemática, você vai encontrar possivelmente um caminho de luz e muito bom para o seu futuro. Então tenha paciência, porque posso dizer que como Miyamura encontrou, digamos, um caminho de luz, de esperança, um caminho gratificante, eu consegui encontrar. E posso dizer que por mais que tenha um inferno, você vai passar sobre esse inferno e você vai encontrar finalmente o céu praticamente, ainda estando na Terra. E é interessante isso porque não tem como, eu acho que foi uma das cenas mais gratificantes e mais naturais, mais rápidas que foi, mas é uma das cenas que mais me toca na obra por conta do protagonista, por conta da realidade. Então não tem como, é algo que me tocou demais, eu me senti inspirado pelo Miyamura, por isso eu considero ele um dos melhores protagonistas, um dos personagens favoritos do mundo dos animes, ao meu ver. Por conta de que a forma como o autor fez com que esse personagem passasse por uma situação problemática, mas conseguisse olhar pra frente, é muito gratificante, é muito excelente. Afinal, a representação que temos do Miyamura falando com sua versão do passado, como se refletisse naquela grande questão, se a gente pudesse falar algo para o nosso eu, é interessante porque através de um sonho vemos a maneira como ele confronta seu passado e olha para frente e demonstra que tudo pode melhorar. É uma maneira com que a gente pode pegar para nossa realidade, para nossa vida, que a gente está num tempo bom, que a gente vai encontrar um tempo bom, que você pode encontrar um tempo bom, porque aquele caminho de paz em alguma hora vai chegar. Eu acredito que foi uma das cenas mais excelentes dos animes já bem feitos. E para ficar de uma forma muito melhor, eu diria que a abertura mostrou uma nova fase que Horimiya vai ter, digamos que um novo rumo. Por isso, eu acho que Horimiya não vai ser necessário uma segunda season, porque eles vão captar a essência inteiramente na primeira season. Porque a gente vê que a mudança da abertura foi muito bacana, porque representa a Hori na vida do Miyamura. É interessante porque se você ver no vídeo anterior, eu já falei um pouco da abertura, da minha impressão. Eu diria que a ending foca na heroína principal, na nossa querida Hori-san, e a abertura é inteiramente desenvolvida em torno do Miyamura. E é interessante porque a gente vê como se fosse a visão ainda do Miyamura sozinho, tentando criar laços, ainda meio que inseguro possivelmente. E vemos que a partir do 7º episódio, já estreitando de certa maneira a relação com a Hori, a gente vê que a abertura tem um outro rumo, mostrando que ela é a alma gêmea dele, algo que foi muito um aspecto do vídeo anterior, representando a relação de Horimiya. É interessante porque agora ele não está mais sozinho, ele tem alguém ao seu lado para ser a sua cara metade, repreender, ajudar em tudo que for necessário, para ser aquele porto seguro. E a partir desse momento, a gente vê que a Hori representa isso pro Miyamura, como o Miyamura representa isso pra Hori, e ali a gente vê mudanças em algumas cenas mostrando os laços que ele criou. Então não tem como a mudança singela em algumas cenas finais da abertura de Horimiya mostra a nova fase que o anime está, esse novo cour, e é um elogios e destaque que eu já dedico aqui. E a partir desse momento, acredito que tendo dado já um destaque aqui geral, agora sim eu vou falar de algumas cenas de destaque dos episódios mais recentes, então bora continuar falando sobre Horimiya e os episódios até então lançados, que deveriam ficar conhecidos como a relação de Hori com Miyamura chega a um novo patamar, conforme casais novos vão se desenrolando. Começando uma impressão de destaque em algumas cenas dos episódios até então lançados, eu diria que vamos falar sobre um dos casais mais fofos da obra. Vamos falar de Remy e Sengoku-san. Eu acho que é interessante porque é o casal, né, do Taicho, do Setokai, e é interessante, gente, por conta de que é uma relação muito verdadeira e natural, onde não são sentimentos pré-fabricados, sentimentos falsos. Eu acho isso muito interessante porque a Remy tem um estereotipo de garota fofinha, a idol do colégio, é a garota que todo mundo fica babando, e acontece que todo mundo, tipo, quando tá interessado nela, pensa, caraca, eu acho ela muito fofinha, eu quero ter uma relação com ela. Só que isso é algo muito banal, porque você não tá vendo as qualidades, aspectos das pessoas. E acontece que a partir do momento que o Sengoku nota que não há diferença entre a Sakura e a Remy, acontece que isso desperta, digamos que a curiosidade dela para o Sengoku, o que faz com que ela observe ele atentamente enquanto ele lia um livro durante a aula. É interessante porque através da conversa de livros vai gerando um assunto onde eles vão criando um laço. É interessante porque a partir disso ele cria laços com a Sakura, por conta da Remy, a gente vê que ele recomenda livros, ele recebe sugestões, e até que eles vão para a casa de Sengoku, onde mostra, digamos que uma biblioteca praticamente particular dele. E é interessante isso porque a partir desse momento a gente vê a confissão e o sentimento sendo criado, o laço dele com a Remy. É interessante isso porque a relação deles é muito bem estruturada, muito natural, algo genuíno, não é algo fake, não é algo pela aparência, é algo que você se interessou e cativou pelas qualidades e aspectos das pessoas. É o tipo de relação que nós devíamos ter para a nossa realidade. Eu recomendo ser esse tipo de laço. E a partir desse momento eu fiquei mais cativado ainda pela forma como o Sengoku inseguro foi corajoso e declarou seus sentimentos para Remy,
anime, a forma como ela correspondeu, porque ela sempre foi mais proativa, foi mais, tipo, conversando, puxando assunto, e ele foi interligando e criando o aspecto do assunto, e é interessante até o momento que a gente vê que eles são um casal e ela observa todos os pontos fracos e fortes, como ele representa o lado mais corajoso e o porto seguro da relação. Então não tem como, apaixonado eu estou por esse chip. Então é um dos meus chips favoritos do mundo dos animes, Remy e Sengoku. A partir disso, vamos falar um pouco agora sobre o triângulo amoroso que rolou em Horimiya nesses episódios até então lançados. E eu diria que a partir de agora a gente vai para um momento muito interessante do que tá rolando em Horimiya. Vamos falar sobre triângulos amorosos. É interessante porque não necessariamente precisa ser em volta do melhor casal, do casal principal. Pode ser em volta dos personagens principais, o que não deixa de ser um elogio, afinal você está dando relevância para uma obra onde o gênero principal é romance, usando disso para personagens principais, mas que não são o casal principal. Então, por isso, Horimiya tem mais um aspecto positivo que o torna o romance de todos os tempos, porque ele não desperdiça personagem, ele aborda romance em praticamente todos os personagens. E a partir desse momento é muito interessante, gente, porque a gente vê que a Yoshikawa, a melhor amiga da Hori, provavelmente, está num dilema, né? Porque ela tem sentimentos pelo Ishikawa. Só que o nosso querido Torokun, ele é aquele cara bem gente boa, simpaticozão, mas é meio tapadão em alguns casos para notar sentimentos. E a partir disso, é interessante porque ele trata muito bem a Sakura, que tem sentimentos por ele, mas acontece que não é que ele não corresponda e corresponda, acontece que ele está apenas sendo gentil e educado, simpático, como se fosse com uma amiga. E a partir desse momento, a Sakura vai tomando mais coragem para ir até ele, ao momento que a Ishikawa, ela meio que mostra que ela não é tão confiante, afinco de, tipo, agarrar e falar, ele é meu, eu quero ficar com ele, eu vou me declarar pra ele. Acontece que ela prefere deixar para as pessoas. Isso é um aspecto muito nobre, mas é muito triste, porque tem certas coisas da vida que você não pode deixar que a outra pessoa tome de você. Você deve pegar antes. Então eu acho que é muito interessante porque ela tem um sorriso que não é um sorriso genuíno, e a Rory já percebeu isso. Então é interessante porque será que veremos a nossa heroína principal dando uns puxão de orelha nela? Quem sabe, não é mesmo? A partir desse momento é interessante porque a gente vê que já vai se estreitando a relação deles, porque é mostrado, digamos que, um namoro fake, né? Porque tinha um cara chamado Yanagi, que é o gostosão de Horimiya, que, tipo, poderia pegar qualquer garota, que todas falam, caraca, ele é muito bonito. Eu achava o Miyamura um gostoso, mas acontece que esse cara tem outro patamar, até o Miyamura ia amarelar. Foi muito engraçado, porque o Miyamura realmente ia amarelar. Ele disse, Shigawa-kun, Faito. Foi muito engraçado, porque o Ishikawa já tava pensando, caraca, se esse cara me chamasse pro encontro, eu ia pro encontro com esse cara. Eu não culpo todo, eu também ia, você também ia, quem não ia? O Yanagi ali é o cara. É um cara mó gente boa, simpático, elegante, bonito, só a Ishikawa pra não querer ele. Mas, pra todo caso, gente, é interessante porque a partir desse momento você já percebe. Teve triângulo amoroso aí, teve 2, e em volta de um possível casal. Afinal, Toro e Ishikawa é aquele casal que tá predestinado porque são muito amigos. Só que acontece que tem 2 casais ali em volta deles, porque Ishikawa pro Toro, e acontece que tem a Sakura e o Toro, Ishikawa e Yanagi. Então, sério, você percebe que a obra é muito bem feita, porque o autor não fez um triângulo amoroso clichê, ele fez 2 triângulos amorosos em volta de personagens principais, o que deixa a obra muito mais cativante por conta desses personagens. Então, sério, gente, eu acho que foi um arraso tudo que foi bem selecionado ali, a forma como foi estabelecido, e não tem como, a gente sente um pouco de dó pelo Yanagi, mas qualquer coisa tem a Sakura, já dá um chip bom aí, não é mesmo? Mas acredito que praticamente eu exaltei a parte que eu queria falar aqui sobre os triângulos amorosos em Horimiya. Sem dúvidas, excelentes episódios para Horimiya, eu estou cada vez mais apaixonado pela obra, por essa adaptação linda, formosa e maravilhosa. Eu diria que não tem como, por conta de que a partir de agora a gente tá entrando na reta final do anime, a gente vai ter uma possível conclusão já em volta dos demais casais, como a gente vai ver mais alguns momentos peculiares em torno dos casais principais, por conta de que o casal principal arranca elogios, afinal fazer questão de cenas como preocupação e saudade, algo muito típico de uma relação, foi muito 10, ainda mais uma relação da juventude ali, a fase com que se passa a idade da Hori com Miyamura, algo muito legal, eu gostei. Sério, eu acho que foi muito importante ver isso na figura da Hori. Eu acho que cenas engraçadas como o Miyamura sendo meio sádico foi muito sensacional, foi muito divertido. Deixa o casal principal ainda com foco, porém a gente percebe que Horimiya é uma obra onde o foco é o romance, assim a gente vê sendo abordado outros chips. Praticamente Remy e Sengoku nem tem mais o que abordar, eles colocaram o aspecto principal, a essência desse casal. Então o que espera é ver os próximos episódios desenrolar esses triângulos amorosos,
para daí praticamente a gente já ter uma possível conclusão, talvez com originalidade, já visando o final do mangá, que será em março, não é mesmo? Mas eu diria que muito bacana, eu tô muito com expectativas, digamos, para esse período final de Horimiya, e a partir disso, praticamente tendo exaltado tudo, eu já agradeço a você que viu esse vídeo, peço que você colabore com o like, que você compartilhe, se você é novo no canal, se inscreva, isso ajuda ao alcance do canal. Mas, para todo caso, eu gostaria de saber o que você está achando dos episódios até então lançados de Horimiya, tendo visto o vídeo. O que você mais gostou, o que você ficou talvez mais chateado. Eu diria que a questão do Sota é um aspecto muito interessante, por conta de que pode parecer vago, mas o Sota tem uma importância enorme na obra de Horimiya pelo início, por ele ter sido meio que a ponte para a relação do casal principal ser construída. Então, o momento que ele fica preocupado com a relação da Hori e do Miyamura com ele é interessante porque a relação continuará. Porém, o Miyamura terá a Kyoko, como a Kyoko terá o Izumi. E acontece que o Oni-chan e a Oni-chan sempre continuarão com o Sota. Então, sério, foi muito 10 isso. E praticamente tendo exaltado quase tudo que eu queria sobre essa obra maravilhosa, vamos para a pergunta clássica. Para o Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Horimiya? Para o próximo episódio de Horimiya, eu espero ver já a conclusão dos triângulos amorosos. Possivelmente veremos Yoshikawa talvez tendo um encontro com Yanagi, possivelmente pela cena final do episódio mais recente. E a partir desse momento vai ser muito bom, porque dependendo, ela vai ter a resposta. Talvez ela se declare para o Toro, ou talvez tenhamos uma confissão da Sakura para o Toro. E finalmente a gente vai ver quais são os sentimentos dele, sendo que o Toro era apaixonado no início pela Hori, mas já passou um tempo, então com quem ele tem sentimentos nutridos agora? Então é interessante porque o próximo episódio deve abordar mais desses demais casais, para que daí depois tenha mais um foco de volta, acredito que no casal principal, ou talvez em cenas já preparando já pro período atual do mangá. Então, é a expectativa colocada e pro próximo episódio, lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Horimiya Mata Na!